Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 5 de agosto, Operação Placebo decreta a prisão dos donos da empresa que contratava falsos médicos que atuavam em cidades da região. E o Manchetes Noticidade de hoje destaca também. E por falar no caso dos falsos médicos, a população de São Roque está preocupada quando o assunto é o atendimento clínico. Jundiaí realiza mais uma edição da Semana Regional do Bebê. Pesquisa do Ibope apresenta crescimento do público infantil na programação da TV Sorocaba SBT. E na terceira reportagem, em homenagem ao Dia dos Pais, vamos conferir algumas opções de presentes disponíveis no comércio da região para agradar os papais. A Prefeitura de São Roque deve anunciar agora à tarde a suspensão do contrato com a empresa Inova, com sede na cidade, responsável pela contratação dos falsos médicos que atuavam na Santa Casa. Hoje de manhã, a Operação Placebo, que investiga o caso, cumpriu mandados de busca e apreensão em São Roque, Mairinque e no estado de Minas Gerais. Agora, os donos da empresa são procurados pela polícia. O J. Abreu está em Mairinque e, por telefone, nos dá agora mais informações. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. 8 mandados de prisão foram expedidos, mas 4 pessoas continuam foragidas. Entre elas, Pedro Renato Guazelli e Tarquínio Lúcio Alves de Lima, sócios da empresa Inova e que seriam os chefes do esquema criminoso, segundo o Ministério Público. De acordo com o MP, eles fugiram das residências durante a madrugada, pouco antes da chegada da polícia. Eles organizaram um sistema criminoso colaborado por funcionários da Inova, colaborado por outras pessoas, um médico inclusive, um outro falso médico, aos quais cabia a regimentação de pessoas que estavam se preparando para fazer o revalida em outros estados, dizendo, inclusive um deles, que a Santa Casa de São Roque funcionava como um cabaré, porque lá não havia fiscalização da prestação de serviços médicos, justamente porque as pessoas que deveriam fazer a fiscalização estavam se locupletando com a prestação de um serviço mais barato à Santa Casa. Também são procurados um médico verdadeiro e outro boliviano que atuava com registro falsificado no CRM. Outros 4 mandados foram cumpridos, 2 deles em São Roque, onde foram presas Laura Vitória de Miranda e Sandra Regina Santos Teixeira, funcionárias da Inova, que faziam a escala dos médicos. Em Araçariguama foi capturado Davi Ben Gonçalves, que realizava o pagamento aos falsários. Em Caratinga, Minas Gerais, foi detido Bertino Rumarco da Costa, falso médico que atuou em Mairinque e que seria responsável por agenciar os outros profissionais irregulares para o esquema. Com as prisões, agora são 7 detidos, contando com os 3 falsos médicos que já estão na cadeia. Vilca de Souza Nobre, que usava o nome de Cibele Lemos, permanece como procurada. Outras informações e a reportagem completa sobre esse assunto você acompanha às 7h20 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. J. Abreu de Mairinque para o Manchetes Noticidade. Uma situação que parece aí um saco sem fundo, né? Tem muitos capítulos ainda por vir. E sobre esta situação dos falsos médicos na região, o problema tem deixado os moradores de São Roque preocupados em relação ao atendimento clínico após a divulgação dos fatos. Rosinei fica assustada a cada vez que precisa ir até a Santa Casa. A dor se mistura com medo de ser atendida por um falso médico. Não tem como a gente saber se realmente o médico é verdadeiro ou não. O que tem que tomar providência é o pessoal da Santa Casa, né? O receio veio depois que a mãe dela, de 77 anos, ficou internada 81 dias com infecção. Os responsáveis pela avaliação da paciente eram os falsos médicos Pablo do Nascimento Mussolini e Natane Thaís de Oliveira, que estão presos.
Fiquei indignada, porque a gente tinha total confiança neles, né? A atuação de falsos médicos na região ainda causa insegurança aos moradores de São Roque, mesmo acompanhando o trabalho de investigação da polícia. Dá um pouco de medo, né? Porque você chega no hospital passando mal, né? Querendo a atenção de um profissional e a gente está vivendo essa situação de você não saber se o remédio que você vai tomar é para aquilo que você realmente está sentindo. O que muitas pessoas não sabem é que após passar pelo atendimento para tirar dúvidas, é possível pesquisar sobre o profissional no site do CREMESP. É muito simples, é só acessar www.cremesp.org.br e no item pesquisar digitar o nome do médico que está na receita médica e então comparar a fisionomia. Ficar esperto, porque não dá para... Com saúde não dá para brincar não, né? Exatamente. A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Roque disse por telefone que a população pode ficar tranquila quanto aos profissionais da Santa Casa. Providências foram tomadas e não há outros médicos falsos na entidade. Caso alguma irregularidade seja constatada, as pessoas devem entrar em contato com o Departamento de Saúde de São Roque por meio do telefone, que é o 11 4784 8583. E por falar em falsidade na área médica, atenção, hein? O grupo gestor da Santa Casa de Sorocaba alerta a população que estelionatários estão fazendo contato com familiares de pacientes internados no hospital com a intenção de cobrar irregularmente uma quantia de R$ 1.500 referentes a procedimentos e exames especiais realizados. Por meio de nota, a Prefeitura esclarece que a unidade de saúde não cobra nenhuma quantia por qualquer atendimento ou procedimento realizado no pronto-socorro ou no hospital, pois os serviços são 100% do SUS, bem como orientam que o cidadão que receber este tipo de ligação deve informar a tentativa de golpe ao hospital pelo telefone 15 2101 8036 e ainda registrar o boletim de ocorrência. O grupo gestor informa que adota as medidas cabíveis para evitar que esses golpistas continuem a agir. E foi preso pela Polícia Militar na Vila Pinheiro, em Sorocaba, uma mulher de 21 anos suspeita de ter abortado e jogado no lixo um bebê na segunda-feira na Vila Barcelona. Com ela, os policiais encontraram 753 porções de crack. Um comparsa que estava com a suspeita conseguiu fugir. O caso foi apresentado no DPSU e a suspeita, que será ouvida pela polícia para prestar esclarecimentos, principalmente sobre o caso da criança, permanece à disposição da Justiça. No Parque das Laranjeiras, também em Sorocaba, policiais militares prenderam nesta terça-feira um jovem de 18 anos suspeito por tráfico de drogas. Com ele foram encontradas 121 porções de maconha e R$ 50 em dinheiro. De acordo com a PM, o suspeito tem 4 passagens pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências. O corpo de um homem foi encontrado debaixo de um carro que estava caído em uma plantação de bambu no bairro Jardim Figueira, em Itapetininga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que morava em Sorocaba, estava desaparecida desde o último sábado. A Polícia Militar e a perícia estiveram no local. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso. Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar Rodoviária na noite desta terça-feira, na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 74, em Itu. De acordo com a Polícia Civil, o trio é suspeito de furto a uma farmácia no bairro Vergueiro, em Sorocaba. Com eles foram encontrados aproximadamente 586 produtos de higiene e remédios. Os homens permanecem detidos no CDP de Sorocaba e a mulher foi encaminhada à cadeia de Votorantim. E ainda em Itu, a Polícia Militar fechou nesta terça-feira um bingo clandestino instalado em um condomínio às margens da rodovia Marechal Rondon. Os policiais chegaram até o local por meio de denúncia anônima. Foram apreendidas 23 máquinas utilizadas na prática dos jogos. Não havia ninguém no local. A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso. Em Campo Limpo Paulista, um incêndio atingiu uma indústria metalúrgica abandonada no bairro Botujuru. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início no arquivo da empresa e demorou aproximadamente 3 horas para ser controlado. Felizmente, não houve feridos. A polícia científica realizou a perícia no local e as causas do incêndio serão apuradas.
E mais incêndio em Salto, as chamas atingiram um consultório odontológico no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas o escritório do estabelecimento foi atingido. 2 equipes da corporação controlaram as chamas rapidamente. Ninguém ficou ferido. O imóvel permanece interditado para a perícia e as causas do incêndio também serão apuradas. A gente fala agora de saúde em Jundiaí. É realizada até o próximo sábado a Semana Regional do Bebê. O objetivo é incentivar os cuidados dos que estão na chamada primeiríssima infância. Veja na reportagem. A abertura da campanha contou com a presença de várias autoridades. Segundo o prefeito de Jundiaí, a ação promove a integração entre as secretarias e o governo do estado. Educação, assistência social, todas as áreas que atuam, saúde, que atuam nessa questão da primeiríssima infância. E é um trabalho integrado, o governo do estado, a fundação e os municípios. Durante a Semana Regional do Bebê, várias atividades educativas são realizadas. O teatro é uma delas. Olhos atentos para o espetáculo. O nome da peça, O Dentinho Doente. E qual é a história? A culpa é da Luciana, que dormiu sem escovar os dentinhos. A Luciana não escovou o dente. E o que aconteceu? E ela ficou com dor de dente. O que tem que fazer para não ficar com dor de dente? Escovar o dente. Passar a informação de uma maneira lúdica sempre é mais interessante para a criança. Ela vê um personagem, ela vê a bactéria do dente que vai comer o dente, né? A menina que não escovou o dente, que teve uma dor de dente, uma música, né? Tudo isso acaba fixando mais a informação e sensibilizando mais a criança para ter um cuidado maior com a saúde bucal. Para fixar esse hábito no dia a dia da criançada, é preciso que os pais incentivem e ajudem na escovação. Eu escovo os dentes sozinha. Já escova sozinha? Quem te ensinou a escovar o dente sozinha? Foi a minha mãe. Se elas chegarem na etapa de trocar os dentinhos, que começa por volta de 5 anos, e estiverem livres de cárie, provavelmente vão ser adultos livres de cárie também. Aqui nessa escola as crianças aprenderam sobre a limpeza da boca, mas em outros bairros vão ser realizadas mais atividades, como contação de histórias, confecção de brinquedos, cinema infantil e roda de música. São todos eventos gratuitos que têm aí o intuito da gente promover a discussão e promover ações no sentido de qualificar o crescimento saudável. Uma campanha importante na formação desses pequenos, que um dia também poderão passar esse conhecimento adiante.